Olá, seja bem-vindo novamente a mais um dos nossos episódios. Eu sou o Marco Saraiva e eu estou aqui falando rapidamente antes do início do episódio apenas para fazer alguns anúncios muito rápidos. Primeiramente, este é o primeiro do que eu imagino que será uma série de 4 episódios sobre The Walking Dead. É uma série que a gente está querendo destrinchar todinha, até mesmo porque ela acabou muito recentemente, terminou a 11ª temporada agora. Tem 4 spin-offs por aí, ou na verdade são 6 spin-offs, tem muitos spin-offs de The Walking Dead por aí. E eu gosto muito da série e agora que ela acabou, eu achei que seria um bom momento pra gente destrinchar aí essa história. O segundo anúncio é que neste episódio nós temos uma convidada muito especial, minha amiga Gabriela, e infelizmente ela teve alguns problemas com o áudio dela, então o áudio dela praticamente captou a voz dela e a voz de todo mundo ao mesmo tempo. Então eu tive que cortar algumas coisas que ela falou e de vez em quando você ouvi-la falar, você vai ouvir as vozes de outras pessoas no fundo também. Não se preocupe. Isso não deve acontecer nos próximos episódios e eu acho que não comprometeu muito a qualidade desse episódio em particular. E por último, não é exatamente um anúncio, mas eu queria agradecer a todo mundo que tem nos dado feedback, tem me dado feedback, mandando mensagens no Instagram, e-mail, comentários no YouTube. E eu queria dizer justamente isso também, que nós estamos disponíveis não só em plataforma de podcast, mas também no YouTube. Estou lançando todos os podcasts lá. Tenho planos esse ano para lançar alguns episódios do podcast em vídeo, que eu acho que vai ser uma experiência interessante. Então fiquem ligados no nosso YouTube, se você ainda não se inscreveu, por favor inscreva-se. E continue nos mandando feedback, eu gosto muito de saber o que vocês acham das nossas conversas, até mesmo porque a sua opinião guiará as decisões que eu tomarei para esse podcast para o futuro. Um grande abraço, espero que você curta o episódio, até mais. Seja bem-vindo a mais um Eu Conto Você Conta. Eu sou o Marco Saraiva. Meu nome é Anderson Malheiros. Sou o Erisvaldo Marinho. E eu sou Gabriela Grandini. Só pra dar uma referência aqui, a ideia deste episódio veio a mim há pouco tempo. Eu vendo toda hora esses seriados merdas sendo lançados aí por um monte de estúdio que deveria fazer coisa boa, começando a ficar meio revoltado que não saía nada bom e tal. Eu falei, cara, o que eu lembro que eu assisti, que eu curti e tal, pô, quero voltar a ver alguma coisa boa. Aí eu lembro, cara, eu gostava de Walking Dead. E eu parei de assistir Walking Dead, eu não sei porquê, eu não lembro. Eu lembro que eu tinha realmente desanimado, que a parada não era 100%, mas por quê? Eu não lembrava. Aí eu quer saber? Vou assistir, vou voltar a assistir, vou me lembrar por quê. Que eu tinha acabado de pegar uma assinatura da Disney Plus, tava lá Walking Dead, aí eu vou começar. Só que eu quero fazer direito, porque uma coisa que eu sempre quis fazer era ler os quadrinhos do Walking Dead. Aí eu comecei a comprar todos os quadrinhos. Inclusive hoje, faz quase uma hora, eu terminei de ler o último quadrinho da saga do Negan. É coisa pra caramba também, né? Quadrinho pra caramba. Cara, o Negan termina no quadrinho 21, mas os quadrinhos que eu tô comprando são coletâneas de 6, então tá mais de 100 já. O Negan já tava bem longe, realmente. E aí eu comecei a assistir, cara, e é muito bom, mano. Assim, pelo menos, né? Aí que tá. Lê, né? Você tá falando. Os dois, eu comecei a assistir o seriado enquanto lia. E também é meio relevante falar de Walking Dead porque terminou faz pouco tempo. Terminou há quanto tempo a 11ª temporada? Novembro. Acho que terminou em novembro, porque eu vi o último episódio. Você viu o último episódio? Faz o quê? Faz uns 3 meses? Acho que faz uns 3 meses. Por aí. Então acabou que calhou. E, cara, foi um refreshment. Eu assistindo e falei, cara, é tão bom ver algo que é bem escrito, que é bem pensado e tal. E aí eu comecei a falar com o Erisvaldo. Por acaso, muito por acaso, eu falei, Erisvaldo, comecei a assistir o Walking Dead. Ele, caraca, eu comecei a assistir também agora. Pior que foi mesmo. Eu acho que a gente sentiu a mesma nostalgia, cara. Foi bem isso. Assim, eu não terminei de ver ainda, então eu sempre tive essa curiosidade de continuar. Mas eu fui do início. Eu tava assistindo junto com a Eliane, né? E aí, a minha namorada. E aí eu falei, pô, vou ver do início com ela e tal. Rever aquela parte, pô, maravilhosa. O começo é muito bom. Tem uma partezinha, né, lá pra, acho que é a 7ª temporada, 6ª, 7ª. Que dá uma piorada na qualidade, digamos assim, né? E eu parei por ali. Mas então, The Walking Dead, ele é o sucesso que foi, né, e é,
gigante do jeito que é, por causa desse início bom, que é muito bom mesmo, é muito bom o início da série. Pô, tem aí 3, 4 temporadas excelentes, pô. Tipo, e não é pouca coisa. Por isso que cresceu e ficou do tamanho que ficou. Todo mundo via The Walking Dead, pô. Eu lembro de assinar a Fox, eu assinei pra ver, pô. Todo domingo eu ia lá e parava lá de noite pra ver. Tinha que acordar, acabava, sei lá, 1h da manhã o episódio pra acordar cedo no dia seguinte, ficava na merda lá. Mas eu via, pô, que era maneirão, entendeu? Pra ir comentar no dia seguinte, no trabalho. Mas aí a parada, né, fica o gostinho amargo, assim, meio na boca, nego meio que bate na série hoje em dia, porque a última experiência que meio que fica, entendeu? Mas o pessoal esquece do começo muito bom da série. Pô, eu sempre ouvi falar que a primeira impressão é que fica. É. Não, mas Pô, eu tenho muito forte, inclusive eu ia falar isso, na verdade, que eu sempre costumo dizer, é que quando a gente assiste histórias boas, nossa régua sobe. E aí, pra mim, qualquer coisa que eu assisto em relação a zumbi, eu tenho um Walking Dead de referência, cara. Por mais que uma parte da série ali, uma temporada, ficou um pouquinho mais fraco e tal, mas, pô, minha régua é lá no alto. Você falou aí, geralmente a primeira impressão é que fica. Tudo bem, o ditado é esse. Mas, pô, você quer um outro exemplo disso? Game of Thrones, pô. Porque a galera meio que esquece que Game of Thrones foi uma série genial por 6 temporadas. Eu acho que o pessoal gosta de dar aquela criticada forte, principalmente no final, né? O final, óbvio, que marca muito, né? Pô, não adianta você ter uma história, um livro, qualquer coisa. Você assiste uma história maravilhosa e o final é péssimo. Tipo o quê? O clássico aí é o... É que é aquele anime lá do Alquimista lá. Mas o Walking Dead, eles se redimiram no final. Eu acho que a última temporada, principalmente, redimiu todo o ruim que aconteceu naquelas temporadas que todo mundo desanimou, que são geralmente a 8ª e a 9ª. A 10ª começou a construir uma história pra terminar, e a 11ª terminou super bem. Eu achei que o final dela deu pro público o que eles estavam esperando. Isso acontece muito com um monte de série também, né? Começa muito bem, aí ganha um público absurdo, um sucesso absurdo, aí ela dá uma caída, a galera vai embora, e quando a série volta a ficar boa, esse pessoal não volta. Aí dá a impressão que a série foi ruim, mas ela volta a ficar boa. Pois é, mas tem ruins e ruins. Eu acho que toda obra que se estende por muito tempo vai ter a barriga. O cara não consegue manter a qualidade por 11 temporadas de 16 episódios, que é o que aconteceu com Walking Dead. Nem tudo vai ser bom. Quando ela fisga a galera no início, é muito raro a galera abandonar, especialmente porque tem toda aquela síndrome do sunken cost lá, né? A pessoa já assistiu 4 temporadas, quero ver até onde isso vai dar. Tá ruim, mas quero ver. Eu realmente não sei o que aconteceu, eu não parei pra pesquisar, mas houve um fenômeno, pelo menos no meu círculo de amigos, mas é engraçado porque com muita gente que eu falo é a mesma coisa. Houve um fenômeno que no Walking Dead, 6ª e 7ª temporada, a galera debandou. Todo mundo que eu conheço. Você assistiu Walking Dead? Já assisti, mas eu parei ali quando o Niga começou. Caralho. Eu posso falar do meu caso particular. Provavelmente não é a realidade da maioria, mas eu tenho muito costume de não seguir a manada quando o pessoal fala, caraca, abriu uma série aqui e tal, e vamos ver. Porque eu não gosto de ficar esperando o próximo episódio. Eu gosto de assistir numa tacada, entendeu? Eu fiz isso com Walking Dead. Quando o Walking Dead tava aquela febre gigante, eu não vi. Eu vi depois, quando já tinha mais ou menos umas 5 temporadas, pelo menos. E aí eu comecei a ver. Quando eu terminei de ver, deu justamente na 7ª. E aí eu comecei... Aí justamente também é onde cai a qualidade, calhou de eu dar uma abandonada. O que me fez parar de ver foi que parou de ser sobre o zumbi. Eu gostava da parte de apocalipse, eu gostava da parte das lutas contra o zumbi, eu acho que assim, eles ficaram refazendo muito a mesma fórmula, que eles chegam no lugar, todo mundo sabe que eles vão, que a turma do Rick chega lá falando que vão adaptar, e no final eles acabam realmente virando o dono do lugar. E não vira mais sobre o zumbi, vira mais sobre as pessoas, o que de vez em quando é bom, mas eu acho que se você repete muito a fórmula, só com um vilão diferente, acaba ficando meio batido. Eu achava isso meio genial, na verdade, da série. De eles conseguirem fazer toda a trama ser sobre pessoas. E eu acho que isso até reflete bastante a realidade. O ser humano é assim, né? Tipo, você tem um problema ali, mas na verdade o pessoal tá arranjando guerra por outros interesses e tal. Tem a piadinha lá de que fala, né, que o The Walking Dead é a galera, né? Não são os zumbis, né? We are the Walking Dead, né? É uma frase do Rick. Eu gosto muito dessa ideia de que o Walking Dead nunca foi sobre os zumbis. Tem uma coisa do storytelling que eu tenho percebido muito, é que qualquer história que você conta é sobre seres humanos, porque quem está consumindo são seres humanos.
Então, se você foca no plot, na trama, você geralmente não vai muito longe. Porque na verdade, ninguém quer saber da trama. O pessoal quer saber o que o personagem faz com aquela trama. Qual é a reação, quais são os seus valores, como é que ele lida com os problemas, como é que ele supera seus desafios, não importa o desafio. Quais são as soluções, né, que ele arranja, uma dificuldade. Isso, exatamente. Quais são as suas motivações, o que faz aquele personagem. Porque a gente se identifica com essas pessoas. Isso aí que eu ia falar. Porque tem a urgência de se identificar, né, na parada, ou então de criticar, né, de falar, ó, meu valor é muito diferente desse cara aí. Mas acho Entendeu? que também meio a que isso, questão é maneiro. da evolução dos personagens também, né? O que pegou pra mim foi isso. Os personagens não estavam mais evoluindo. Chegaram num ponto lá que é a mesma fórmula o tempo inteiro. Então, quando começou o personagem não evolui mais o tanto que você espera, ou o tanto que você não vê a evolução de todos os personagens. E, geralmente os principais, eles evoluíram. Uma personagem em questão pra mim é a Carol. Ela evoluiu pra caramba. Mas os outros personagens não conseguiram catch up. A não ser o Rick e mais alguns outros ali, né? Que o Rick, ele tá sempre evoluindo, pelo menos pra mim. A gente vai discutir temporada por temporada, né? Pra gente ver a evolução desses personagens aí. Mas só pra fechar esse assunto, na verdade, o que eu ia falar é que, pra mim, a maior prova de que o Walking Dead não é sobre zumbis é o fato do autor nunca explicar a pandemia, né? Ele fala assim, aconteceu, bola pra frente. Porque, pra mim, o que ele tá querendo dizer é, isso aí de zumbi é só o background. Não tenta saber por que aconteceu, quem fez, como é que vai achar a cura. Não, aconteceu, o mundo é assim, não vai mudar. Tá todo mundo infectado e essas são as regras. E aí nessas regras ele joga esses personagens pra gente ver como é que eles vão se comportar. Tipo um grande experimento. Não tem a causa, né, da parada, né? A gente não sabe, não é isso? O que causou? O seriado chega a dar uma pequena flertada com isso. Mas isso é já na primeira temporada que ele dá essa flertada aí, né? Mas logo em seguida ele ignora, né? Posso começar o papo das temporadas lendo uma frase que está no verso de todos os quadrinhos? Na verdade, uma frase não, é um texto que o autor é o Robert Kirkman, né? E aí ele bota atrás um texto que eu acho genial, que eu acho que pra mim é a visão dele da história. É assim, eu vou fazer uma tradução ao vivo aqui, eu não sou muito bom com tradução simultânea, então talvez enfim, vamos lá. Quantas horas existem em um dia que você não está gastando assistindo televisão? Também porque na época dele, televisão, celular não tinha tanto, né? Era mais televisão. Televisão era nossa rede social de hoje. Quantas horas no dia você gasta assistindo televisão? Qual foi a última vez que qualquer um de nós realmente trabalhou para conseguir alguma coisa que a gente queria? Qual foi a última vez que nós realmente precisamos de alguma coisa que a gente queria? O mundo que nós conhecíamos se foi. O mundo do comércio e de necessidades frívolas foi trocado por um mundo de sobrevivência e responsabilidade. Uma epidemia de proporções apocalípticas tomou conta do globo, fazendo os mortos levantarem e consumirem os vivos. E em poucos meses a sociedade foi destruída. Não há mais governo, não há mais supermercados, não tem mais carteiro, não tem mais TV a cabo. E um mundo governado pelos mortos, nós somos obrigados a sobreviver. Todo final de quadrinho tem essa frase. É na contracapa, é isso? É na contracapa, Interessante ele querer reforçar, né, essa visão, assim, quer dizer, bacana. Eu acho que é a visão dele. E aí eu queria ver também, a gente vai discutir as temporadas aqui pra saber exatamente porque, assim, por exemplo, o Anderson, ele fala que ele perdeu ali o tesão pela série até bem antes do que eu achei. Quando eu vi a série agora de novo, assim, já dando um spoiler das minhas notas, eu achei que até a 8ª temporada ela é maravilhosa. Ela tem só 2 baixas ali, que é a metade da 7ª temporada, primeira metade da 7ª temporada, e os 6 episódios ali depois que termina a parte da prisão e vai até ali logo depois dos canibais lá, de Términos. Mas eu quero ver o que vocês acham de cada uma delas. Também para discutir. Antes de eu falar de cada uma, eu só queria falar que eu não sei exatamente onde eu parei, né? Parei lá pra 7ª, enfim, na parte do Negan. Mas não foi porque na série, que ele muda um pouco isso até, concordando aí com a Gabriela, que ela diz que é um pouco chato
quando ele repete a fórmula, eu também não gosto de fórmulas sempre repetidas ali, vira quase um bordão, aquele entretenimento antigo, né? Mas eu acho que justamente nessa temporada ele dá uma mudada, porque o Rick sempre foi o foda, né? Então quando ele chega nessa parte que ele fica meio submisso, até por questões ali de proteção mesmo da família, ele fica meio que sem muito poder e ação, embora eu discorde de algumas partes, quando ele chegar lá a gente fala, mas não foi isso que eu achei ruim dessa série. Não foi, tipo, ele tá numa situação que ele não é o cara ali naquele momento. Se a gente chegar lá hoje, a gente conversa sobre isso. Beleza. Uma coisa também que eu pensei quando você estava falando foi que, pra mim, é o tipo de coisa que não funciona. Eu, como contador de história, eu não gosto de fazer o que essas séries fazem, que é... Assim, a série é muito fiel ao quadrinho, tá? Eu li os quadrinhos e ela é bem fiel aos quadrinhos. Só que o lance dos quadrinhos é que eles são ongoing, eles estão indo. O Robert Kirkman, ele não tem um endgame, tipo o cara que fez lá o One Piece, né? Pra mim, uma história bem contada é uma história que o autor senta e fala, eu quero contar essa história, e ele conta aquela história e acabou. Essas histórias que estão sempre andando, sempre eu vou escrever até quando que ninguém quiser mais ler, tem esse problema de ficar se repetindo, porque ela não tem um endgame. Então é o que eu falo, é o que eu reclamo de um monte de anime, tipo Dragon Ball, que é... Qual é a história do Dragon Ball? Derrotamos o vilão, vem o vilão mais forte, a gente tem que treinar pra derrotar o vilão, vem o vilão mais forte, a gente tem que treinar pra derrotar o vilão, e é isso, é só isso. Porque não tem uma história, eu quero contar isso aqui. Aí Walking Dead eu também sinto que sofreu um pouquinho disso, porque assim, toda história tem que ter um conflito. Se você não tem um conflito, você não tem uma história. Então, enquanto você tá vendo Walking Dead, você sabe que vai ter um conflito. Ah, eles derrotaram o cara. Tá, qual vai ser o próximo conflito? Porque o seriado não acabou. Entendeu? Então, é difícil. Tipo, quando eles saíram lá, quando eles entraram em Alexandria, por exemplo, você já sabe qual é a merda que vai dar. Não tem o que fazer. Vai dar alguma merda. É isso, entendeu? Mas acho que, Marco, no que você estava falando, a questão da continuidade é muito da sobrevivência também, né? Porque o tema de sobrevivência é contínuo, né? Só acaba quando todo mundo morre. Então acho que essa série vai levando assim, porque é o que eles têm que fazer. Eles estão sobrevivendo. Então não tem... Eu entendo a parte dos conflitos. Só que sim. Eu, como uma pessoa que gosta de sangue continue. E gosto de ver todo mundo sendo destroçado, eu acho que faltou, acho que a série se perdeu nessa parte. Eu acho que começou muito bem na parte de sangue, de, tipo, violência, e depois ficou um pouco mais político. Eu acho que, sei lá, pra gente que nem eu, que gosta só do sangue, essas coisas, é onde começa a perder um pouco o sentido, né? Caraca, na moral, vai ter vários clipes desse episódio aqui. Pra gente como eu, que gosta mesmo do sangue, das coisas. Fico decepcionado quando tem um momento... As pessoas estão felizes, eu não quero ver ninguém feliz. Não, mas aí que tá, também tem um parênteses pegando essa parte de felicidade, que realmente eu gosto, uma coisa natural de qualquer história, né, humana, assim, tem os altos e baixos, né, tem os momentos de tensão. É tipo música também, é assim, você tem um momento de tensão e um momento de resolução. Então é normal você ter esses altos e baixos nas séries, nas histórias. Eu também não gosto muito quando o momento de baixo, o momento de paz, é paz demais. Você não pode se estender muito nisso. Entendeu? Tipo, agora tá... Tipo, anime tem muito isso, né? Pega Bleach aí, por exemplo. Os caras derrotam os vilões e tal, não sei o que. E agora? Agora vamos mostrar a gente na praia de Acapulco. Tá ligado? Porra, maluco. Fillerzão. Sabe, vira quase um filler. Você, mesmo, quando a história pra mim é bem contada, até nos momentos de trégua, tem coisas interessantes acontecendo que vão construindo a próxima história, o próximo arco. Mas é isso, então. A próxima história, é isso que você falou bem. São histórias diferentes. O que a Gabi falou faz todo sentido. Eu pensei que a Gabi falou faz todo sentido. A gente quer ver sangue. Mas... Não, é assim, é óbvio que no mundo de Walking Dead eles nunca vão parar de sobreviver, eles vão sempre estar lutando. A não ser que eles morram. A não ser que eles morram, mas enfim, eles ainda vão continuar lutando depois de morrer, né, no mundo de Walking Dead. É verdade. Só que qual é a história que você quer me contar nesse contexto? Porque é aquele negócio, eu dou sempre mais ou menos esse exemplo aí também do Senhor dos Anéis. A história pra mim foi contada. Quando o Senhor dos Anéis termina, a guerra não terminou. Tem um monte de monstro no mundo, eles vão ter que correr atrás, matar os orcs que estão sobrevivendo, que estão ainda fazendo as paradas e tal. A guerra não terminou e a história do mundo também não. Tem muita coisa que ainda acontece depois. A história continua. Mas a história de Senhor dos Anéis termina ali. Sim. Entendeu? A gente sabe que existem mais coisas depois, mas o que o autor quis me contar é aquilo.
E aí eu sinto falta desses pontos finais. Eu sempre falo que eu prefiro uma história que termina do que um seriado de 40 temporadas. What you got going on? Behind those eyes closed, holding on. Vamos lá, Walking Dead, primeira temporada, Atlanta. É a única temporada que não tem 16 episódios, né? A última temporada tem 16 episódios, Gabi? As duas últimas tem 22 e 24. Nossa senhora, minha Nossa Senhora. E é incrível porque eles mantiveram o formato antigo até 2022, né? Eles não abandonaram esse formato, cara. Porque hoje em dia nenhuma série nova tem mais do que 10 episódios de uma temporada, assim. Mas a 11, por exemplo, teve 22 episódios, mas não pareceu que teve 22 episódios. Em comparação, a nona teve 16 e pareceu que teve 100, porque não andava pra frente. Nossa, é isso mesmo. A gente não vai chegar na nona hoje, mas vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira temporada de Walking Dead foram 6 episódios. E eles contam muita coisa nesses 6 episódios, cara. Mas enfim, vocês curtiram? Acho que todo mundo curtiu a primeira temporada, né, cara? A primeira temporada é muito boa, né? É boa porque, pra mim, o que me chamou a atenção na época é que, assim, sempre tem o mote do zumbi, da história de zumbi, que acontecia. Você acompanha os personagens enquanto o outbreak acontece. Você tá ali, começou aqui, aí tem um zumbi aqui, vai acontecendo e chega no ápice do outbreak. Com The Walking Dead, não. A gente meio que acorda junto com o Rick e já deu a merda. É perfeito, né? Porque o Rick é você. Isso. Ele tá tão perdido quanto você. Quem tá assistindo. Ele chega, o mundo já tem regras definidas, todo mundo já sabe como é que se infecta, como é que se defende, como é que mata. E ele tá ali meio que esse bebê aí, assim, esse cara peixe fora d'água, que é você também. Isso me chamou muita atenção na época. Mas deixa eu botar um parênteses aí nesse todo mundo já sabe. Nesse ponto, a Gabi ela não gostou muito, mas é a parte que eu acho um pouco genial. Porque pelo menos bate com o que eu gosto em ver em história. Eles têm uma base na realidade. Ou pelo menos o que a gente acredita que aconteceria na realidade. Isso eu acho que faz muita diferença. Então, tipo assim, no começo, ali, quando tudo bem, o Rick ficou um tempo fora e de fato, como o Anderson falou, já existem algumas regras porque o pessoal tá vivendo ali, já tá sobrevivendo. Mas aquela temporada era novidade pra todo mundo. É uma temporada de aprendizado. De aprendizado geral. Então, as comunidades que foram feitas naquele momento, todo mundo tava na mesma. Todo mundo não tava entendendo, todo mundo estava despreparado. É isso que eu acho legal. E aí depois, até onde chega na sétima, mais ou menos lá, você vê que as colônias de pessoas são muito mais organizadas. Mas isso eu acho legal, realmente. Eu concordo com você, cara. A série evolui o entendimento do mundo junto com quem tá assistindo. E dá pra notar, se você parar pra assistir de novo, essa evolução. Porque nessa primeira temporada, a galera tá lá naqueles trailers, né? Em campo aberto, perto de floresta. Quando você chega na quarta temporada, ninguém faz mais isso. O pessoal não sabia como lidar com um zumbi, via um zumbi e ficava desesperado. Eles meio que sabiam que tiro na cabeça matava, eles sabiam que você não pode ser mordido. O jeito de fazer, tipo, eu tenho arma, vou atirar, e tipo, não se preocupava muito com barulho. Eles não tinham essa ideia da horda, né? E tipo assim, atraía outros zumbis e outros humanos. Então assim, você vê que depois eles vão virando ninja, né? Começa a matar só na faquinha, atira só quando necessário, economiza bala, essas paradas todas, né? E a parte de disfarce também, né? Eles aprendem a andar no meio deles, eles aprendem a se disfarçar entre os zumbis. Vai crescendo o conhecimento deles sobre os zumbis também, né? Essa primeira temporada também é outra coisa que é maneira que você vai vendo mudar é a atitude da galera. Nas primeiras ali, 2, 3 temporadas, começando na primeira, ainda tem a discussão de, poxa, vamos esperar o resgate chegar. A polícia vai vir, o exército vai vir, a gente tem que esperar. Que foi a grande discussão entre o Rick e o Shane no início, né? E eles também, a parada de que talvez tenha uma cura. É que eles vão lá no CDC, né? Eles vão lá tipo, na Anvisa dos Estados Unidos pra procurar, né? Mas tenta me lembrar, porque faz muito tempo que eu vi a primeira temporada. Quando o Rick acorda, já faz uns 3 meses que já tá acontecendo, né? Faz uns meses, sim. Eu não sei quanto tempo, mas faz alguns meses.
Quer dizer, não sei se faz meses, porque não sei se ele ia sobreviver meses ali sem... Porque eu acho que fazia Só- 3 meses, alguma coisa assim. Porque como que a mulher dele, em uma semana, largou ele pra ficar com o Shane? Ah, não, é verdade. Faz meses, é porque o hospital que ele tava sobreviveu, né? Tinha virado até uma base militar. Então a galera tava cuidando dele até que o hospital foi invadido por zumbis. E aí ele acorda quando o hospital já tinha caído. Inclusive, cara, esse primeiro episódio assim, esses primeiros episódios. Tem um outro filme que se chama não sei quantos dias depois. Ai, o 28 dias depois. 28 dias depois. Que também tem um impacto muito parecido com esse primeiro episódio do Walking Dead. É exatamente a mesma premissa, 28 dias depois. O cara acorda sem entender o que tá acontecendo, o mundo tá vazio e tá tudo destruído. E você vai acompanhando o Rick, né? Ele saindo fraco pelo hospital. Tem aquela famosa cena da porta Don't Walk Dead Inside. Don't Open Dead Inside, não é isso? Mas tá escrito Don't Dead Open Isso, Inside. Don't Dead. E aí tem uma hora que ele abre a porta da escadaria e não tem luz. E ele tem que acender o fósforo pra iluminar. Dá uma atenção aquela cena, porque Dá um cagaço. qual vai ser a merda que vai dar? E aí queima o fósforo apaga, ele tem que acender outro. Você, qual é a merda? Merda nenhuma. Foi só pra te deixar tenso mesmo. E é nesse episódio que ele já encontra o Duane e o filho do Duane. O filho do Duane ia matar ele achando que ele era um zumbi. Aí o Duane salva ele. E tem aquela cena que pra mim é uma cena que me faz arrepiar até agora, que eles nunca mais exploraram, inclusive no seriado, pelo menos até agora não exploraram, que é o Duane tem que matar a esposa, só que a esposa, ele não tem coragem, e a esposa todo dia sobe a escada da porta pra tentar abrir, porque era o que ela fazia antes de ter morrido. Isso eu achei muito maneiro. Eu achei irado, mas eles nunca mais exploraram esse conceito, né? Mais ou menos. Essa questão quê? de família, né, tem quando eles estão lá no sítio depois. Que eles não matam a família também. Não, mas tô falando o zumbi. O zumbi manter as rotinas que ele tinha enquanto vivo, eu nunca mais vi eles fazendo isso na série. É que eu não quero dar Então, spoiler, é isso, tipo- mas eles abordam isso de novo no final das 2 últimas temporadas. Ah, Olha aí. interessante. Porque assim, lá na fazenda do Herschel, a diferença é que o Herschel achou que elas tinham salvação e botou eles Então, no mas é celeiro. o que eu tô dizendo. Os zumbis ali não tiveram escolha, digamos assim. Mas se ele não tivesse prendido lá no celeiro, era isso que eles iam estar fazendo. É isso que eu acredito, não sei, entendeu? Não sei, porque no resto da série inteira você não vê isso. Isso que eu tô falando. Entendeu? Pelo menos até a 8ª temporada, que a Gabriela já falou ali que na 11ª tem alguma coisa. Em compensação, ele faz outra coisa que, inclusive, ele vai fazendo até o final. Pra mim, o final até o final da 8ª temporada. Pra mim também. Que é, esses autores, eles fazem... Porque eu não sei quantas pessoas estão envolvidas, são muitas temporadas, então tem muita gente envolvida, mas eles mantiveram isso por todas elas. Que é, eles contam muita história com os cenários da série. Tipo, eles entram numa casa e tem um casal morto e eles escreveram alguma coisa com sangue na parede. Pô, tem umas cenas assim que eles entram em casa e aí tem um bebê morto num berço e aí a pessoa entra e aí eles abrem a porta do banheiro e tem um cara que se matou, sabe? Assim, você sabe o que aconteceu naquela casa, é muito pesado e ele conta isso sem falar uma palavra. A própria parte do hospital também, essa primeira cena aí que tu falou aí do Don't Open Dead Inside. Já percebe ali que, pô, deu merda no hospital, o hospital é um lugar cheio de gente, os caras fecharam a sala do hospital aqui porque tá cheio de zumbi ali dentro, pô. E quando ele sai, ele vê barraca militar, então você sabe que houve uma resistência. Eu queria falar 2 coisas sobre essa primeira cena. Uma que você falou que tem uma história que lembra bastante. Eu não assisti esse filme, 28 dias, você disse? 28 dias depois, muito bom. E tem a continuação dele que é 28 semanas depois, eu acho. Tem uma história, acho que é de Portal, do jogo Portal, que também é bem similar. Que você deita, acho que numa cama, aí tem um jarro de planta, assim com umas flores. E aí você apaga, fica em coma não sei quanto tempo. E aí quando você levanta, a cama tá afundada com o peso que você tá ali, a planta tá morta, bem velha, assim, e já passou, sei lá não sei quanto tempo que passa dali. Então, eu tenho a mesma nostalgia, assim, do primeiro episódio, né, da série. Cara, e que essa cena é muito boa, cara. Esse primeiro episódio é muito bem feito. Quando o Rick acorda, porque ele faz de um jeito que parece que realmente faz pouquíssimo, parece que alguém acabou de botar a planta ali. Exatamente. E aí o Rick abre o olho e ele fala pra pessoa que botou a planta alguma coisa, ele tá achando que é o Shane, eu acho, ele fala, porra, não sei o quê. E aí quando ele olha, cadê? Aí você vê a planta tá murcha. Caraca, passou muito tempo. Essa parte que a gente tava falando dos zumbis terem alguma memória, alguma coisa assim, isso é muito abordado no Fear the Walking Dead. No Fear the Walking Dead, porque começa no começo, então eles abordam no comecinho, mostra um pouco acontecendo o caos,
E eles mostram o quão mais difícil é matar os zumbis que são fresh, né? Então a cabeça ainda tá dura, eles não conseguem, é mais difícil pra matar os zumbis. E tem partes também que mostra um zumbi que, assim, é recente zumbi, ele volta pro lugar que ele morava antes, né? Então eu não sei se no Walking Dead em si, como passou muito tempo depois, os zumbis já realmente perderam tudo que eles tinham que perder e a cabeça já tá mais fraca, né? Acho que o cérebro já não tem mais resistência nenhuma, né? Eu acho que realmente é uma questão eles não quiseram mostrar... Assim, eles têm muita coisa pra mostrar e pouco tempo pra isso. Eu acho, Marco, que, assim, se você reparar, pelo menos é a minha percepção, eles exploram isso sim de forma bem sutil em vários momentos da série. Por exemplo, aquela parte que o Rick encontra uma menininha zumbi, ela tá segurando um ursinho, entendeu? Girl. Entendeu? Verdade, então, parece. eles vão, por exemplo, tem vários momentos que eles vão entrar numa farmácia e tem um zumbi, entre aspas, trabalhando. Por que ele não saiu dali? Entendeu? Então, tipo assim, o zumbi verdade, tá naquele verdade. contexto, só que, como, sei lá, ele não tá fazendo, ele não tá em plena consciência, mas ele tá mais ou menos ali no contexto dele. É que a história realmente não abordou, mas se você pega um vislumbre ali, você vê que ele tá no... Ele não saiu tanto do contexto. Pois é, verdade, concordo. E o que tu ia falar do Shane? Eu ia perguntar pra vocês o que vocês acham da atitude do Shane, desse começo, quando ele tá ali cuidando do Rick e tal, e começa a invasão, e ele bota o negócio na porta e sai correndo. O que vocês acham disso? O que vocês fariam? Cara, depois que a gente entende, é que não foi no primeiro sinal de merda, ele botou o negócio ali e saiu correndo. Ele ficou até o final, Isso. não tinha mais o que fazer. Isso. E depois ele até fala com o Rick, ele fala, cara, eu tirar você do hospital, eu ia botar você em risco. É. E como você tava sob os cuidados do hospital, eu achei que você tava mais seguro no hospital do que eu carregando você por aí, sem um soro, sem nada, entendeu? Aham. E aí ele saiu pra cuidar da família dele. Mas ele ficou até o final com remorso dessa porra. Eu não discordo, mas assim, é porque a gente, querendo ou não, a gente tem o contexto, né? Porque pro Shane, pro personagem do Shane, ele nunca viveu um outbreak zumbi, ele nem sabe o que é isso. A gente aqui já viu 1 milhão de série e coisa de zumbi. A gente tá pronto. Entre muitas aspas, mas assim, muitas aspas. O cara pensa, você, eu, por exemplo, eu pensaria assim, pô, se eu deixar o cara aqui, é óbvio que ele vai se fuder, vai virar um zumbi em algum momento, não tem jeito, ele vai estar parado e vai, entendeu? Vai dar merda. Que é o que eles acreditam depois, né? Eles acreditam que ele morre. Eles falam, não deve ter sobrevivido. Exatamente. Mas o Shane, o raciocínio dele pô, vou deixar ele aqui porque ele tem mais chance de sobreviver aqui, porque pelo menos esse lugar aqui ele tá com cuidados. Ele tava em coma, né? Ele tava em coma, então vai que ele consegue sair. E eu acho que ele tava respirando com o aparelho, não tava? Não, ele tava precisando do soro dele, né? Como ele conseguiu sobreviver Mas, assim, com o soro lá só por 1 semana, não sei como, mas eu acho que o Shane em si não tinha garantia que o Rick ia acordar, né? Então o que faz sentido é você proteger a família dele e vamos que vamos, né? Deixou ele lá meio que acho que pra conservar o corpo dele e ele não virar zumbi, mas na cabeça dele, acho que ele não tinha noção se o Rick ia acordar ou não. E ele não vai pra longe, né? Não. Ele vai pra fora de Atlanta. Ele tava em Atlanta ainda, mas ali nos arredores. Nos arredores da cidade. Não fica muito longe. Mas assim, eu acho que essa pergunta não tem resposta certa. E o Walking Dead ele faz muito isso, especialmente no início. Essa primeira temporada tem esse dilema absurdo do Shane, a própria consequência disso, dele começar a se envolver com a Lori, porque o Shane se explica pro Rick depois falando, cara, eu te deixei lá que você estava em coma, foi isso que a Gabi falou, eu não sabia se você ia acordar, você estava mais seguro no hospital. Ou seja, em teoria ele tá falando, eu acho que você tinha mais chance de sobreviver no hospital. Mas quando ele sai e pega a Lori, é meio que ele pensando... Morreu. Não, ele morreu e meio que... a própria Lori, né? Exato. E o Shane, querendo ou não, pega ali o papel de protetor, né, da parada. Ele vira meio que o pai pro Carl, vira o protetor da família dele ali, porque ele também se sente culpado de ter deixado o Rick pra trás. Então ele meio que já fala, pô, então, se eu meio que não salvei meu amigo... Pelo menos eu vou dar tudo de mim pra salvar a família dele. Então, pelo menos ele vai ali se envolvendo, e, pô, tu tá ali, tá fazendo o papel de marido e pai. Em algum momento a parada acontece, tá ligado? E ela, nesse sentimento de vou seguir em frente porque meu marido morreu, ela seguiu em frente, pô. Eu não acho nada de errado, não. Não é que não é errado, mas assim...
Tá acontecendo o apocalipse, seu marido tá no hospital. Que cabeça é que você tem pra ter um relacionamento com um cara? Tipo, qual o tempo que você tem pra ficar pensando? Não faz sentido na minha cabeça. Eu acho que a última coisa que eu estaria preocupada no momento desse é me relacionar com outra pessoa. Eu acho que aí vem a diferença entre os seres humanos, né? Porque tem gente que tem o pensamento oposto. O mundo acabou, eu vou fazer tudo que der pra fazer agora, porque eu não sei o amanhã. Mas tem várias outras perguntas que o seriado faz logo nessa primeira temporada que são muito pesadas. Eu acho que é por isso que puxou tanto ali no início. Pô, aquele lance do Merle. Que é horrível de falar em português, né? Merle. Puta ator gigante que na época não tinha o tamanho que ele tem hoje. Porra, verdade. Não, mas essa questão que depois vem de novo lá no final também com o Negan, que é, você tá na merda, o apocalipse aconteceu, e você tem um cara que tá completamente fora de controle, que ele pode fazer com que o seu grupo morra, mas não tem nada garantido. Aí o Rick prende ele no ferro, ou seja, o Rick botou ele em risco, tipo, porra, se der merda e eu não conseguir salvar você a tempo, você vai morrer. Mas eu tô fazendo isso em prol do grupo. Mas aí deu no que deu. E aí, quem que tá certo? O Rick tá errado? O Rick voltou pra buscar ele. Cara, não tem resposta, cara. Não tem. Mas eu acho interessante, que é outra parada interessante que eu acho desse começo do The Walking Dead, é que assim, o Rick, ele é o xerife da cidade. Ele era, né, o xerife. Então, ele encontra lá o como é que é o nome dele, meu Deus? O primeiro menino e o pai que ele encontra. Que é o Duane e o nome do pai eu esqueci. Não, o Duane é o pai. Não, o Duane é o filho, não é? O pai é o Morgan. Morgan, perfeito. Duane é o filho, exatamente. É o filho, Morgan. mesmo, muito obrigado. Ele encontra o Morgan ali, beleza, ele entende o mundo e tal. Aí ele fala, bom, eu vou procurar minha mulher. Aí ele pega e veste a roupa do xerife e vai embora. Aí quando ele chega, ele encontra ali o Glenn e o grupo do Glenn ali, no mercado ali e tal, no shopping. A galera fica meio que, pô, você é o xerife? Você é a autoridade. E eu acho que ele também é o compasso moral, né? Ele é um compasso moral do que tá acontecendo, porque ele é o xerife. Exato, ele se põe como compasso moral por causa da personalidade dele e também pelo que ele fez e como tudo tempo ele trabalhou como xerife. Mas a galera meio que aceita isso nesse mundo pós-apocalíptico pela figura dele. Meio que se amarrando de como era a sociedade antes, entendeu? Bom, agora a gente tem o xerife aqui, a gente vai fazer o que esse cara tá falando. Mais ou menos também, porque o Rick, ele teve que se provar ali. Quando ele chega no acampamento, na verdade ele não chega como líder de nada. A galera respeita o Shane, porque o Shane é um policial, ele sabe lidar com arma. O Shane não, eu tava falando antes pelo menos na primeira situação do Gwen e da galera ali. Sim, é porque a galera ali, na verdade, vê o Rick com maus olhos quando o Rick aparece, porque a galera tá puta, porque o Rick zoou com os zumbis. Eles estavam fazendo um supply run, eles estavam no prédio para pegar, né, comida pra galera no acampamento, e o Rick vem e mexe a horda zumbi toda e corta a saída deles, eles não tem mais saída. Aí quando o Rick chega pro grupo, que o Glenn vai lá e bota a vida dele em risco pra salvar o Rick, e eles voltam pra galera, porra, você tá maluco? Você vai salvar esse babaca que quase matou a gente? Você quase morreu pra salvar esse cara que, tipo, eles estavam putos com o Rick. Pô, tu quase matou a gente chamando o zumbi aí. Eu realmente acho que o Rick, ele teve que se provar. E ele se provou muito rápido. Ele já chega assim, ó, eu deixei um cara lá preso, a responsabilidade é minha, eu vou voltar lá sozinho. Aí o pessoal, não, porra, eu vou com você. Porque na hora ele já pegou o respeito da galera. Eu acho que o Rick se prova várias vezes. E ele vira esse pilar, né, da humanidade, né? Eu acho que ele é um dos motivos que o pessoal respeita tanto ele, né? Mas eu acho que também ajuda, inclusive na época eu fiquei meio assim até, porque é um pouco de suspensão de descrença, né? O Walking Dead tem muito disso. Ele encontrar o grupo nada a ver, assim, os malucos fazendo supply run, ele volta pro grupo e a mulher dele tá lá com o filho e beleza. Pô, que sorte, hein? Mas enfim, ajuda muito esse fato. Ele chega como a galera, todo mundo tá meio que em cima dele, assim, tipo, esse cara é um outsider, ele chegou já fazendo merda. Aí quando ele chega, ele é melhor amigo, marido e pai, meio que dos pilares da comunidade. Que é o Shane. Pô, aí a galera, opa, então se o Shane respeita esse cara aqui, vamos respeitar também. Isso já ajuda também. Mas eu acho engraçado porque no começo, muitas atitudes que ele tinha contra o Shane
era assim, o Shane tinha uma visão mais de survival, né? Então, se o cara teve uma pequena mordida, o Shane ia lá, não tá nem aí, quer matar o cara e foda-se. Então, aí quando ele vai, ao decorrer da série, atitudes que ele teve contra o Shane, ele acaba começando a ter as mesmas atitudes. E muda, né? E ele continua sendo o compasso moral. Não adianta, pode ser desde o começo até o fim, ele sempre foi aquele compasso moral. Só que eu acho a gente, como espectador, no começo você ainda tem essa humanidade. E aí, no final, quando você já tá mais no meio da série, você já sabe que nem todo mundo tem umas intenções boas. O survival não só depende de não ser mordido por zumbi. Então, o nosso compasso moral também fala. Se o cara tá fazendo besteira, se o cara é do mal, já mata ele de uma vez. Não precisa ficar tendo dó da pessoa, tendo um pouco de humanidade, né? Isso que a Gabi falou é interessante pra caramba. Eu acho, por exemplo, que se o Rick da 6ª, 7ª temporada encontrasse com o da primeira, um brigaria com o outro. Não, pior. Se o Rick da 6ª, 7ª temporada aparecesse naquele acampamento, o nego ia sair correndo. Pô, o cara é um monstro. Exatamente. E eu acho que é por isso que o Walking Dead tem essa ressonância com a galera, cara. Porque ele mexe com uma coisa muito primordial nossa. Ele mostra pra gente o quão frágil é a nossa sociedade e o quão recente isso que a gente tá vivendo hoje é. Porque pra gente chegar na sociedade que a gente tem hoje, que a gente consegue sair de casa numa cidade que tem milhares, milhões de pessoas e você não briga com ninguém, você não é atacado por ninguém, existe uma paz relativa, isso é muito recente, cara. É verdade. É muito frágil. E aí, no Walking Dead, ele meio que dá um passo para trás e ele mostra pra gente a evolução do pensamento humano, quase. Que é, a galera agora se vê do meio daquele holocausto e eles têm que refazer esse pensamento. Então a gente vê primeiro um grupo inocente, né? Vendo o melhor nas pessoas. Aí eles são traídos, eles apanham. Aí eles ficam na defensiva. Agora não vão também aceitar ninguém. Todo mundo é mal. Aí depois eles começam a perguntar, calma aí, mas algumas pessoas são boas. Mas como identificar quem é bom e quem é mal? E o que a gente faz com quem é mal? A gente mata, a gente prende? Pô, mas a gente quase não tem comida pra alimentar os nossos filhos. A gente vai alimentar um cara preso, que, sabe? Cara, todas essas questões a gente tá tendo há milhares de anos como sociedade. Sim. E o Walking Dead vai jogando em você em cada temporada, tá ligado? Porque eles estão tendo que reviver isso tudo de novo, cara. E tem uma urgência, né? Porque tem que ser um processo rápido. A gente, como sociedade, anos e anos e anos. De evolução, né? Até chegar agora. Eles ali estão meio que na urgência ali. Porque o mundo tá correndo, a sobrevivência tá indo ali, o dia a dia. Entendeu? É doideira mesmo. E fora o fator externo de perigo iminente que é o zumbi, né? E um parênteses também nisso que você falou, Marco, que é aquela questão, a gente hoje vive uma paz completamente relativa, né? Você vê que a Ucrânia tá em guerra agora. Então é paz até que os conflitos, não haja conflito de interesse. Exatamente, cara. Se você para pra pensar que tem muito país aí na África, na Ásia, que não existe paz, é bizarro, cara. A gente meio que vive numa exceção, assim, é muito recente isso que a gente tem. E o Walking Dead, ele mostra como é que... Eu gosto muito disso, né? Ele é quase um experimento. Eu costumava comparar o Walking Dead com um filme chamado Ensaio sobre a Cegueira, que é justamente isso. Você pega uma situação completamente esdrúxula, que é todo mundo ficou cego. E aí você vê como é que a humanidade reagiria a uma situação como essa. E o Walking Dead é mais ou menos isso. Os mortos voltaram a viver. Como é que você faz? Como é que você faz? Caralho! E agora? Aí a galera meio que volta pra um estado meio que primitivo, assim. O instinto que você tem de humano, né, acaba virando animal. Você volta ao seu instinto principal, é sobreviver, né? Exatamente. E proteger a sua família, né? O Walking Dead fala muito disso. O quadrinho, então, ele fala ainda mais, mas no seriado também. O Rick tem uma hora no quadrinho que eu achei muito forte, que eu não sei quem foi que chega e que fala pra ele, cara, Rick, eu admiro muito você por tudo que você tá fazendo pela gente. Você é um ótimo líder. Aí o Rick fala assim, cara, não se engana não. Eu tô fazendo isso aqui porque eu sei que uma comunidade vai proteger o meu filho. Eu quero que ele cresça numa sociedade para que ele... Eu tô fazendo isso tudo pra proteger o meu filho. É bizarro, tipo, ele fala assim, eu não tô fazendo isso porque eu sou bonzinho com vocês. Eu tô fazendo isso porque é a melhor estratégia pra eu sobreviver e aí pra eu poder cuidar do meu filho. Eu não lembrava dele falar isso com todas as letras assim, não. Assim, no quadrinho ele é muito mais claro. Eu acho que no seriado ele é mais dúbio quanto a isso. Mas é porque no quadrinho ele tem... Eu não queria fazer muita comparação com o quadrinho também porque só eu li aqui, eu acho. Mas no quadrinho ele não é assim, não é um personagem assim. Ele não é mau, assim, é cru desse jeito. O Rick, ele é muito inseguro
Porque ele é posto nessa posição de liderança, que isso até mostra no seriado, especialmente depois lá na prisão, depois que ele perde a Lori na prisão, mas ele é posto nessa posição de liderança, mas ele nunca pediu por isso, ele não sabe o que fazer. Ele de repente se vê, tipo, uma decisão errada que ele toma, 3 pessoas morrem. Por isso que surgem líderes, né? Então são sempre situações difíceis. Agora, o final da primeira temporada é aquilo que a gente falou, porque no início a galera tinha 2 esperanças, uma cura e um resgate dos militares. O final da primeira temporada é meio que jogando fora, tipo, bota o ponto final. Os 2, né? O do militar a galera ainda tem esperança. O lance da cura bota ponto final, não vai ter. Eles chegam no CDC lá, no Centro de Doença lá, do controle de doença dos Estados Unidos, e só tem um cientista lá, um médico. Aí ele fala, e aí, doutor, e a cura, e a parada? E ele explica, olha só. E aí, inclusive, que é a primeira grande revelação da série, né? Que é a revelação de que todo mundo tá infectado. Mas ele não fala isso na série. Que não fala, exatamente. Eu achei foda isso, cara, de falar. Ele sussurra no ouvido do Rick. Você só vai descobrir lá na frente. E isso explica o porquê da desesperança do cientista, né? Por que tu tá assim, né? Exato. Aí ele falou, ó, se quiser aí, a gente pode, vou explodir aqui. O que é meio doido, né? O centro de doença tem uma bomba, mas tudo bem. Não, ali eles tinham controle justamente pra não espalhar a doença, na verdade, né? Assim, não era pra explodir, né? Eu entendo até a ideia, mas se fosse um controle pra queimar tudo dentro do centro de doença, pra não espalhar uma doença, você botava fogo, incinerava ali dentro, mas não explodia com aquela explosão gloriosa que teve no seriado. Isso, exatamente. Eu acho que a maior questão nessa hora, que é uma outra... Olha só quanta coisa, cara, como é que o Walking Dead é louco. É outra questão que ele traz, que é a desse cientista. Ele, pra mim, ele bota ali o cientista naquela merda toda pra realmente falar com a pessoa que tá vendo, que não tem esperança, cara. O cara que sabe da doença e tá estudando a doença está falando para você que não há cura. E aí esse cara decide se matar. E na cabeça dele, ele tá fazendo um favor para todo mundo, matando todo mundo também. E aí a galera convence ele a deixar sair. Fala, beleza, então vaza. Quem quiser vazar, vaza. E tem uma galera que fica com ele. Eles olham ao redor, eles falam, cara, eu não quero viver nesse mundo. Que é muito louco, cara. É uma cena que, assim, você passa desapercebido porque a personagem que fica com o cientista é uma personagem que quase não tem peso na história. Mas você vendo de novo, você nota, cara, é pesadão, cara. Porque o cara que tenta convencer ela, acho que é o Dale, o velhinho. E aí o Dale fala, vambora, vem comigo. Aí ela, cara, me respeita, cara. Eu não quero viver nesse mundo. E ela volta a culpar ele depois por causa disso ainda. Como é que é? Ela culpa ele depois, em outras situações ruins que acontecem, ela fala, porra... Assim, ele resgata uma pessoa, ele resgata a Andrea. A Andrea, Mas tem uma outra personagem que morre lá dentro. Ah, sim. Que não vai. Sim. Ele tenta resgatar essa personagem, aí essa personagem fala, não, eu vou ficar. A Andrea vai ficar também, aí o Dale fala assim, se você ficar, eu fico. Isso, Aí a Andrea fica com a consciência pesada e sai, mas ela fica jogando isso na cara dele o tempo todo. Isso, Realmente, Várias vezes a Andrea, durante as temporadas, mostra que ela não quer viver naquele mundo, né? Sendo que ela tenta se matar várias vezes, né? E ela fala várias vezes que ela não quer viver. Isso é uma parada que eu acho que é uma fidelidade ao personagem que eu admiro muito. Você vê que eles constroem a história e eles falam assim, cara, essa mulher, ela não quer viver naquele mundo. Os outros, tipo o Rick, ele também não quer, mas ele se adapta muito rápido. Ele faz o que ele tem que fazer e ele vira essa chave que você diz. A Andrea, parece que ela não vira. Então a primeira oportunidade que ela encontra de quando ela tava lá com o governador, né, já indo mais pra frente, ela quer ficar numa cidade que parece o mundo antigo, né? Ela aceita completamente aquilo ali, muito rápido. E ela, inclusive, ela está disposta a fechar os olhos para algumas coisas. Né? Agora, o engraçado, e aí eu tenho que trazer isso, cara, porque assim, os quadrinhos são muito bons. O único problema que eu tenho com o quadrinho é que eu realmente nunca fui de ler muito quadrinho, e o quadrinho não tem o ritmo do seriado, né? Você vira a página, tudo mudou, assim, é tudo muito rápido, tipo uma cena super tocante, é um quadrinho ali que você lê, beleza, próximo. Sabe, não sei, pra mim é muito rápido. É porque é falta de costume de ler mesmo. É falta de costume de ler quadrinho, Isso, exato. Porque a cena, na teoria, tem o mesmo peso no seriado. É uma arte de uma página. Mas exato. Aí dá a impressão que acabou rápido. Mas a parada é meio que... Tu tem que ficar ali um tempo olhando a cena, vai... Mas eu entendo essa questão também. Eu acho que um frame
Ele perde muita informação, por mais que tenha ali a informação de forma rudimentar, acho que perde sim muita Não, coisa. então, mas é que tá, nos últimos números que eu tenho lido de Walking Dead, eu tô falando isso que o Anderson falou. Quando o cara chega e bota uma arte de uma página, 2 páginas, eu sei que aquilo, pra ele, é importante passar. Aí eu paro e absorvo aquela arte inteira, eu vejo tudo que ele quis mostrar. Ele desenhou o passarinho ali, ele desenhou aquela casa ali atrás, eu vejo tudo, aí eu respiro e viro a página. Porque senão fica tudo muito rápido. Enfim, o seriado, ele é muito fiel ao quadrinho. Ele respeita muito o quadrinho, a história, assim, é bem fiel. Só que ele quer fuder com a cabeça de quem tá assistindo o seriado, porque ele muda todos os personagens. Então, o personagem que é herói no quadrinho é um covarde no seriado. O personagem que é covarde no seriado é o herói no quadrinho. Ah, é? E esse cara tá com essa mulher, mas no quadrinho essa mulher tá com outro cara. Assim, no final, a história é praticamente a mesma, só que tudo, os personagens todos mudam. E você mesmo assim, com essas diferenças, acha que é fiel? Sim, porque esses dramas entre os personagens realmente mudaram muito de um pro outro. Mas a trama geral da história se mantém. E o papel do Rick se mantém também. A evolução ali do Carl também é muito boa. Mas tem um monte de coisa que realmente existem personagens ali, tipo, não existe o Daryl, né? O Shane no quadrinho morre antes dele chegar na fazenda, por exemplo. Ele morre ali, do lado de fora já de Atlanta. Essas coisas, assim, realmente tem essas mudanças. Mas na minha cabeça, por incrível que pareça, eu prefiro o seriado, cara. Eu achei isso louco. O seriado, pra mim, trabalhou muito mais os personagens. Cara, o Shane, por exemplo, no quadrinho não é nada. Nada. Ele dura, tipo, dois quadrinhos lá, morre rapidinho. E no seriado, pra mim, ele só é um dos melhores personagens, cara. É isso que ele é. Inclusive, porque o final dele é sensacional. Você fica até sem saber o que vai acontecer ali, né? São os dois caras mais experientes que tem no grupo, praticamente. Exatamente, né? É uma briga de titãs, de titãs, cara. Porra, genial, cara. Inclusive, falando desse final do Shane, depois que eu vi que tem essa questão, né? Tem gente que fala que o Shane, ele... Porque o que acontece nesse final do Shane? Ele traz o Rick pra um lugar isolado e o Rick, ele nota que o Shane tá trazendo ele pra aquele lugar pra matar ele. Uhum. E aí o Shane saca uma arma. Só que aí o Rick, ele acaba matando o Shane antes. E tem muita gente que fala que o Shane, ele tá em um conflito absurdo, ele não sabe o que fazer, e ele traz o Rick pra esse lugar pro Rick matar ele, porque ele não consegue se matar. E na verdade a arma não tava nem carregada. Eu acho que não, mas é uma teoria interessante. Pô, isso aí a galera já forçando um pouco já. É uma boa teoria, mas é a galera forçando já, pra caramba. Mas balançou ele, né? Aquele episódio quando ele deixa o cara pra trás, né? Acho que ele não esperava que ele ia ser tão ruim assim, né? Eu acho que dizer que o Shane, nesse momento, não queria matar o Rick e pode ter hesitado, talvez até deixado, ainda passa. Não tá carregado, eu acho que não. Pode ser, que é o Shane, né? É o Shane, cara. O Shane tava louco, cara. Exatamente. Agora, pô, essa cena dele, né? Ele matando o cara, ferindo o cara pro zumbi pegar o cara e ele escapar. Pô, mano, é muito doido, né? Porque tu olha assim, se ele não fizesse isso, morriam os dois, pô. E o Carl também. Também, porque ele tomou tiro, né? Ele tomou tiro e ele estava voltando com os remédios pra fazer a cirurgia. Isso, eles já estão na fazenda aí, já, é verdade. Então, aí é isso. Aí foi o que ele pensou. Ali, por mais que o Rick já tenha voltado, o Shane ainda tem na cabeça dele de que eu preciso proteger esse moleque, até porque ele se apega muito com o Carl. E é isso, ele pensa ali, pô, é você ou eu e o meu filho aqui, entre aspas, né? Ele toma a decisão ali, vai ser você, pô. É bizarro. Só que a parada meio que é frio, né? Ele dá o tiro no joelho do maluco lá e fica aí, doidão. Isso, essa cena é incrível. Uma das melhores cenas que eu vi em seriado, assim, porque essa cena começa com ele chegando da parada, todo fudido. A galera, cadê o outro? Cadê o cara? Ele, não conseguiu, morreu no caminho. E ele ainda fala, mas ele morreu heroicamente, ele me salvou. Aí o Nico começa a chorar, ele vai e entrega os remédios. Quando ele vê que tá tudo certo, e aí vê que o cara vai conseguir fazer a cirurgia no Carl, ele se afasta, né? Ele vai pro quarto, toma um banho e começa a cortar o cabelo, né? E enquanto ele tá cortando o cabelo, ele raspa a cabeça. Enquanto ele tá raspando a cabeça, ele vai tendo flashback. Caralho, nossa, essa cena é sinistra, cara. Mas eu acho também que o Shane, ele passa por muito... Ele tava passando uma crise de identidade, né? Porque
a partir do momento que o Rick volta, ele perde o lugar que ele tinha no grupo, né? Então, ele perde tanto a parte de pai, que ele tava se sentindo do Carl, perde a mulher, que ele se sentia parte da família, e parte do líder do grupo, né? Porque ele se via como a identidade dele virou eu sou o líder do grupo, né? Então, acho que ele tinha toda essa dualidade com o Rick, porque realmente ele perdeu a identidade dele. E quando ele deixou o cara pra trás pra morrer, foi quando virou a chave dele, falando que ele se perdeu, ele não sabe onde ele se encontra mais. É, né? ali que ele raspa a cabeça, você já tem um novo personagem ali meio louco, né? Isso, e você tem esse signo visual. Quando ele raspa o cabelo, é um símbolo dele ter se tornado uma outra pessoa, né? Que é quando ele também, acho que era o Rick, que tava na mira dele, na hora que eles estavam caçando lá, ele mira Ele assim. dá uma mirada. no Rick, né? O Dale vê. Porque ele já tá puto, porque eu acho que tá rolando uma discussão que ele quer voltar pra Atlanta pra esperar por resgate. Ah, não, eu lembro. A maior discussão deles é que ele descobre muito rapidamente que eles tinham um zumbi guardado no celeiro. Também, Isso aí, isso que eu ia falar. E aí o Rick fala, cara, a gente tá na casa Shane... do cara, vamos respeitar. E o Shane, porra, tá maluco, esses zumbis são uma bomba relógio, que não sei o que. E aí que tá, né? Que, inclusive ele não tá errado. Cara, são cada Um dos dois tá errado, cara. Exatamente. É muito foda, cara. Isso aqui é muito bom. Porque, inclusive, essa questão do Herschel, essa situação toda dele de juntar a gente na fazenda, no celeiro, é meio que quase um paralelo com uma crença religiosa. O Rick, o grupo do Rick e do Shane é um grupo ali convidado, é um grupo que tá ali porque foi resgatado, mas eles são visitantes. E eles têm que respeitar essa crença desse cara, que tem uma dissonância cognitiva, né? Ele tá olhando ao redor e ele não tá entendendo o que tá acontecendo. E de novo, né, a gente cai nessa situação que a gente tava falando lá no começo, que as pessoas vivem as realidades diferentes e aprendizados diferentes. É como se o Rick e o grupo deles lá tivesse lá no level 10, né, de jogo. E o Russell, porra, tinha uma fazenda, eles estavam na calmaria ali, pra eles, o mundo era outro pra eles. Eles estavam lá no... Era um santuário ali quase, né, parada. Eles estavam no nível 1 isolado. ainda, nível 2 ali, do mundo novo de Apocalipse. E eles ainda achavam que havia uma cura e eles iam poder curar a família deles. Exato, você vê que o próprio personagem do Russell também vai aprendendo com o tempo, ele vai virando outro cara também, cara. Na parte da prisão, por exemplo, ele já é outro. O histórico do Herschel também é médico, né? Ele é veterinário. Médico, exatamente. Então ele provavelmente deve imaginar que deve ter uma cura, que ele vai curar as pessoas. Sendo que quando ele aparece pela primeira vez, mostra que o papel dele é curar, porque ele tá lá pra curar o Carl. Então já mostra meio que assim, o propósito que ele vê nele mesmo é de ajudar as pessoas curando. Então faz todo sentido ele manter a pessoa no barn. Inclusive, essa parada é muito bem estabelecida porque o velho é bom pra caramba, né? Que ele salva o moleque com um pouquinho de suprimento lá, de recurso, na mesa da cozinha dele, e ele, pô, faz a operação no moleque ali, pô. O maluco era brabo. Não, e tem, médico bom. E tem uma cena que eu me amarro, que o Rick chega com o filho, pelo amor de Deus, salva meu filho, beleza, eu posso salvar ele, eu consigo tirar essa bala, mas eu preciso disso. Aí o Rick, beleza, você tem experiência? Tenho. Beleza, qual hospital você trabalhava? Não, eu tenho experiência com animais. Aí o Rick olha ao redor, tipo, puta que pariu. Mas é... O Rick fica desesperado. O brilho nos olhos dele perde um pouquinho ali naquele momento, mas ele fala, é o melhor que tem, né? E eu acho, isso que eu gosto também, o seriado ele tem muito pé no chão. Até onde eu vi, ele tem muito pé no chão. Tipo, essas situações elas são muito reais. Não acontece um milagre ali, né? Isso, não acontece um milagre, mas também esses pequenos detalhes que botam o seu pé ainda mais no chão, que traz pra realidade, que é, primeiro, o que acontece com o Carl, né? Que ele tem um acidente de caça. Ou seja, o que afeta o garoto não é zumbi, é um acidente de caça. E aí, quando o Herschel ele pega pra curar, ele vai tirar a bala, mas tem toda a situação de que a bala fragmentou. E aí ele até pode tirar, mas o garoto vai sentir dor porque ele não tem alguma coisa para anestesiar o garoto. E aí se ele se mexer, ele estoura uma veia. Sabe? Esses detalhes eu falei, caraca, é verdade, né? Que situação de merda. Ele te coloca imerso ali, realmente. Teve uma coisa que a gente deixou passar também, que eu acho que foi muito bem construída, que é o Morgan. Aquela parada dele ficar lá nas colinas e todo dia falar no rádio, eu achei muito maneiro. Ali começou a me prender na série, de falar. E o legal disso é porque esse é mais uma marcação de tempo e evolução de personagem. Porque o Rick vai aos poucos desistindo de falar.
E conforme ele vai desistindo de falar no rádio, é meio que mostrando pra pessoa que tá assistindo que ele tá mudando. Tipo, cara, ele tá largando as esperanças. Mas toda hora ele parava assim, né? Tô tentando de novo, como é que você tá? Coisa e tal, a gente tá aqui agora, não sei o Como ele prometeu, né? Você vê que ele chega lá e faz mesmo e tal. E ele encontra ele de volta em que temporada? Na verdade, ele encontra o Morgan, eles estão na prisão. Ele reencontra o Morgan, eles estão na prisão ainda. Eles voltam pra Atlanta porque eles querem passar na delegacia lá. Pra pegar arma, né? Pra pegar arma. Só que nesse encontro com o Morgan tá completamente insano. E eles tentam trazer o Morgan de volta. O Morgan fala, cara, vai embora, senão eu vou matar vocês. Antes do Morgan, quem tem esse contraponto do Rick é o Herschel. Né? O Herschel, ele vira meio que... A segunda referência de sensatez, né? Isso, ele é meio que o compasso moral do Rick. E antes do Herschel era o Dale, né? Era o Dale, mas o Dale era um pé no saco, cara. Eu nunca gostei desse personagem. Eu também não. Ele é insuportável, cara. Mas assim, ele sempre foi um cara que tipo, ele ia lá em alguns pontos, ele ia no Glenn, tipo, dava uns conselhos pro Glenn. Eu também achava assim que, tipo, não era um personagem tão cativante quanto os outros. Inclusive a morte do Dale é horrível, cara. Porque é um zumbi super poderoso que abre a barriga dele com a mão, né? Era aquilo que eu tava falando contigo, né? Bizarro, cara, né? tipo, os zumbis do Walking Dead, eles têm uma força surreal. Ali, sei lá, esse zumbi, então, ele era o chefe dos zumbis. Porra, o cara com a unha abre cara, a barriga, acho que ele abre o peito inteiro do negócio assim, com as unhas, assim, tipo, você, caralho, o que tá acontecendo? O final da segunda temporada é o final da Fazenda aí, que a Andrea se separa, né, da galera. E quando ela ia morrer, aparece a Michonne. E é isso que eu ia falar, que foi quando eu pensei, caraca, virou fantasia, né? Porque eu acho que o final da Andrea é ela sendo salva por uma pessoa de espada e dois servos zumbis, e é só sombras. Eu, caralho, que é isso? Virou fantasia. Pô, maneiríssimo. E é a terceira temporada já, né? Que é da A prisão, né? Mas eu acho que vocês acham? A gente Certo. pode falar das próximas então num próximo episódio, porque já tá dando Eu acho que sim, acho que tá. Eu fui completamente insano de achar que a gente ia falar de tudo em um episódio só. No final a gente acaba falando de 2 em 2. Fazer a fase Atlanta, Fazenda, and then... Pode ser. Pode ser. Mas antes da gente fechar, eu queria falar do Daryl. O que vocês acham do Daryl? Pra mim é um dos melhores personagens que tem lá, junto com o Rick ali, o Shane. Ele me fascina bastante porque ele é o clássico personagem que é muito influenciado pelo meio que ele vive. Ele era meio merda porque ele vivia no meio merda com o irmão. Aí uma vez que o irmão morre, né? Dado como morto. E ele começa a conviver mais com o pessoal mais família, mas que ele vai ganhando essas características. E aí ele tem uma das evoluções mais rápidas, assim, mais maneiras pra mim que eu acho na série. Que ele passa do moleque esquentado, querendo bater em todo mundo, quer fazer merda, que não sei o quê, pro cara que, pô, protege, faz as coisas, junta todo mundo e também é um puta de um B10, né? Porque o cara tem uma besta e uma moto. Ele é Eu foda. acho que ele é o personagem mais sensato da série inteira. O Daryl parece que ele fala por nós, né? Tipo, o Rick tá fazendo a parada e o Daryl, porra, tá maluco? Ele, pra mim, é o melhor. E por mais que eu ficava irritada com a Carol, eu acho que a Carol também é uma das melhores personagens que tem na série toda também. São os dois personagens que, na verdade, eu acho que evoluíram mais. E foram os dois personagens que levaram a série até chegar no final da 11ª temporada. Eu não acho a Carol a melhor personagem, mas eu acho que ela é a que mais evoluiu. Ela apanhava pro marido nos primeiros episódios, né? E aceitava o papel dela de mulher que era abusada pra se tornar uma máquina de matar. O que é um pouco também do caso do Daryl, do próprio Daryl. Porque ele era abusado pelo irmão. E o pai também, na verdade. Cara, o background do Daryl é muito bom. O Daryl, pra mim, ele evoluiu, mas no mundo dele, assim, nos limites dele. Ele é um cara que teve uma infância muito difícil, com muitas restrições, com um pai ausente ou que abusava dele. Então ele aprendeu a lidar com a vida de uma forma muito diferente da maioria das pessoas. Então ele era um bicho do mato mesmo quando começou o seriado. Ele aprendeu a lidar com pessoas que não tinham o background dele.
E ele aprendeu alguns dos valores que nunca foram ensinados pra ele, através dos exemplos de pessoas como a Carrie, de pessoas como o Rick. Só que, não sei se vocês notam isso, ele nunca é como eles. Ele é sempre um cara que ele é um estrangeiro no meio dessa galera. Tipo, ele é um bicho do mato, ele tá fingindo ser civilizado pra viver com essa galera. O que me passa, a mensagem que o Daryl me passa, ele olhando pra todo mundo, é que, cara, vocês são fracos, vocês precisam de um monte de coisa que eu não preciso. Tipo, eu sozinho consigo sobreviver nesse mundo. Só que eu não vou ficar sozinho, eu vou ajudar vocês. E até porque ele tem bastante skill de survival, né, na floresta, né? Então ele já tem esse background forte. E ele é muito aquele personagem isolado mesmo, né? Tipo o Ikki do Cavaleiro Zodíaco. Então, né? Ele é sempre aquele personagem, né? Meio fodão, mas meio isolado. Verdade, aparece quando vai dar a merda, ele aparece e resolve. No começo mostra ele muito nesse ponto, né? Mas assim, conforme a série vai andando, vai mostrando cada vez mais esse conflito que ele vai tendo entre ficar sozinho, individual, e ficar com um grupo. Então ele mesmo também não sabe onde ele se encontra. E até sendo que o final da série, quando lançaram a série dele, né, que vai sair a série só dele também, mostra muito essa parte, né? Ele é uma pessoa do grupo, mas ele também é uma pessoa que precisa do tempo dele sozinho. Bem, a gente cobriu aqui mais ou menos 2, 3 temporadas aqui de Walking Dead e por enquanto a gente tá na fase que todo mundo gosta, né? Então a gente não teve A gente ainda vai dar porrada, né, na série. Muito bom, muito obrigado pela conversa. Tava querendo mesmo, tava aqui preso no meu peito essa conversa de Walking Dead. Gente, valeu, um grande abraço. A gente se fala na próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Fui! Seja bem-vindo a Grabiela. Nossa. Grabiela! Não é difícil, não. Dá um trava-língua, né? Obrigada, gente. Bem-vindo aí. Tá vendo? Você vê Cara, o nível de apresentação da gente, né? É, profissionalismo Porra. 100% aqui. Nossa, isso tudo vai morrer na edição e eu vou botar nos eixos. Não, na verdade a gente ensaiou isso pra ficar exatamente Exato. tudo intencional.